Olá, amigos e amigas do Facebook. Já estou aqui nos Estúdios da Cidadania, nesse 25 de janeiro. Hoje é feriado lá em São Paulo, mas aqui no Batente, em Avaré, né? Estamos começando 60 minutos, um programa aí que estaremos mostrando todas as notícias do dia e estaremos falando também do fato principal que aconteceu ontem, que é exatamente a condenação do ex-presidente Lula, com todas as suas nuances aí, tá ok? Estaremos, a partir de agora, mostrando aí as notícias do dia. Já selecionamos as principais informações e estaremos aí conversando com vocês, tá ok? Pode divulgar aí para os amigos, para as amigas, e a gente agradece a audiência. Treze horas e 7 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas que estão aí sintonizando o 104.9 da Cidadania FM, que estão também na internet, no Facebook, que estão no www, nos aplicativos www.radiocidadania.com.br e também nos aplicativos gratuitos para sintonizar aí a Cidadania FM em qualquer parte da cidade, do Brasil e do mundo. Os amigos já estão chegando aí, a gente agradece a todos aqueles que já estão acessando na nossa página. E hoje, nesse dia 25 de janeiro, feriadão lá em São Paulo, já teve até final da Copinha aí. Quem levou a Copinha foi o Flamengo, vê se pode. O São Paulo ficou como vice-campeão. Parabéns aí ao Flamengo. Dessa vez o Coringão ficou de fora, né, Tetonelli? Coringão e Palmeirão, né? Mas, de qualquer maneira, parabéns aí a quem venceu, que foi exatamente o Flamengo. E vamos, então, aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os amigos, as amigas que aniversariam nesta data, 25 de janeiro. Estaremos falando, obviamente, do caso que parecia a final do Copa do Mundo ontem, todo mundo sintonizado, acompanhando pelos diferentes meios de comunicação, o julgamento do ex-presidente Lula, mostrando a importância do fato e a importância da pessoa. E, de certa forma, o resultado não foi surpreendente, que já se acreditava que os 3 desembargadores lá de Porto Alegre condenariam o ex-presidente. Mas daqui a pouquinho estaremos comentando, mostrando algumas matérias gravadas aí desse importante acontecimento que certamente muda muita coisa na política nacional. São 13 horas e 9 minutos, estaremos também falando de outros assuntos, como, por exemplo, que Temer fez um discurso, está em Davos, na verdade, e não falou de corrupção, viu? Não falou nadinha de corrupção o presidente Michel Temer. Aliás, entre aspas, parece que não tem nada a ver com isso. Também estaremos falando do carnaval, não poderia deixar de ser, né? Temos que falar do carnaval também, que deve gerar 11 bilhões em receitas para o Brasil. Vamos falar de Sisu, vamos voltar a falar de febre amarela, uma situação bastante complicada em Minas Gerais, como também no estado de São Paulo, estado do Rio. A vacinação já está iniciando em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vamos falar de hanseníase, lembra da hanseníase? É a tal lepra, a antiga lepra, né? Estaremos falando também dentro do quadro de saúde aqui dos 60 minutos. E História Hoje vai falar de uma das mais sangrentas ditaduras africanas. Lembra do Idi Amin Dada? Pois é, matou muita gente e realmente foi um dos ditadores mais sangrentos daquele continente. Uma boa tarde a todos e a todas, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é.
apoiadores culturais aqui dos 60 Minutos, além da Farmaguide, da nossa clínica de vacinas do Largo São Benedito, estamos também recebendo sempre o apoio da NT Chaveiros, da UDI Ressonância Magnética e também do Miranda Táxi. O Miranda Táxi tem um telefone 997-299608, pelo WhatsApp você consegue se comunicar com o Miranda e agendar sua viagem para qualquer parte do Brasil e do Brasil, eu ia falar do mundo não, do Brasil, da região e do Brasil. Aí. Um abraço para o Miranda Táxi. Também a UDI Ressonância Magnética, todo mundo sabe, fica ali pertinho da Santa Casa, Rua Mato Grosso, número 800, no quarteirão da Santa Casa. E o doutor Ronaldo e sua equipe sempre atendendo com muita presteza e muita competência. E o telefone lá, claro, 3732-3264. E nós estamos também aqui compartilhando com os diferentes páginas aí que sempre estão conosco, né? Vamos só pegando aqui, aí está uma delas aqui, vamos lá compartilhar. Obrigado a todos os amigos que já estão acessando aí, já o Vinícius Nogueira Rodrigues, Alice também, né? O Tatu também já acessou, a doutora Elisa Bambati, a Neusânia também, Rafael Tavares, Tiago dos Santos, entre outros amigos, que aos pouquinhos a gente vai mandando um abraço para todos eles. Amigos aniversariantes aqui da nossa agenda, né? Dia 25 de janeiro. Estou até adiantado, viu, Tanelli? Botei aqui em fevereiro, viu? 25 de janeiro, feriadão lá em São Paulo. Um abraço aí para a Diná, que está vendo o neto lá em São Paulo, Benjamin, né? É isso aí. Dia 25 de janeiro, nós temos o aniversário de casamento da Gilda e do Benedito Rodrigues dos Santos, a Helene Cristina da Silva aniversaria, Maria José Custódio também. Que mais? Nós temos aqui a Luciene de Melo, Vilém, parabéns, Luiz Lopes Pereira, Paulo Gomes, Maria Júlia, neta da Fátima Possolini, parabéns aí. E Thaís Somaglia Albino de Mateus, parabéns aí a todos esses amigos. Daqui a pouquinho eu mando um abraço também para todos os amigos que estão aniversariando do Facebook, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. O assunto principal hoje, certamente todos acompanharam, foi, como eu disse no início, quase que o final de Copa do Mundo, todo mundo querendo saber como que a segunda instância iria julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Certamente mobilizou muitas paixões favoráveis e contrárias, isso com certeza, porque ninguém pode ficar totalmente alheio a um julgamento dessa importância. Todo mundo sabe quem foi Lula, que é uma pessoa que saiu lá do Nordeste e, como ele próprio diz, né, era condenado a ser um desnutrido, condenado a morrer na infância, mas sobreviveu a tudo isso, veio num pau de arara com a dona Lindu, todos os seus filhos, né? Na verdade, teve essa trajetória vitoriosa como sindicalista, como candidato, aliás, foi eleito deputado constituinte, etc., né? Depois participou de várias eleições presidenciais até se eleger, e todo mundo, inclusive a própria comunidade internacional, reconhece em Lula, e a própria Fundação Getúlio Vargas, né, publicou esses dias aí, que foi o período da economia que mais deu frutos aqui no Brasil, que mais foi exitosa. Todo mundo sabe disso, todo mundo reconhece isso, e por isso mesmo a importância desse julgamento, e saiu com uma avaliação extraordinária do seu segundo mandato, reelegeu por 2 vezes sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff, e a partir do segundo mandato, após a eleição de Dilma Rousseff, aí as coisas começaram a complicar, porque quem, na verdade, perdeu a eleição, muito claro, eu me lembro como se fosse hoje do discurso de Aécio. Aécio falou que não ia deixar a presidente Dilma governar, e não deixou, não só ele, como muitos outros, e os interesses hoje estão cada dia mais evidentes, por que derrubaram a presidente Dilma. E para completar o trabalho, precisariam deixar fora da eleição
Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é uma coisa muito clara, né? É só não ver quem não quer, né? E fizeram toda essa situação aí, quer dizer, um juiz que investiga e condena, o mesmo juiz, o juiz de Curitiba, Sérgio Moro, investigava e condenava. O próprio Geoffrey Robertson, que estava acompanhando todo o processo, falou com toda clareza que na Europa, nos Estados Unidos, o mesmo juiz que investiga não pode ser aquele que dá a sentença. Agora, aqui, na verdade, isso, de certa forma, aconteceu. É a primeira vez que se condena alguém por corrupção passiva sem ter o dinheiro, Titonella. Quer dizer, onde é que está o dinheiro? Quem é o proprietário do tal triplex? Um presidente que mexeu com bilhões, trilhões, na verdade, de orçamento, quer dizer, vai ganhar aí, na verdade, um triplex, né? Então, agora, tem gente que naturalmente torcia para que Lula fosse condenado, muita gente, por outro lado, também que achava que ele poderia ser absolvido ou eventualmente tivesse pelo menos um voto dos desembargadores favorável, mas acabou não acontecendo, a situação está posta e a gente naturalmente tem que analisar o que está aí, né? O que está aí, e a gente com certeza vai procurar analisar todas essas. Estou aqui com o Estadão, inclusive o Estadão dando uma manchete, vou até mostrar o pessoal do Face, né? Mostrando uma manchete com letras garrafais, né? Certamente o Estadão deve estar muito feliz, como outros órgãos de imprensa. Finalmente condenaram Lula, e agora o problema da corrupção está resolvido no Brasil. É assim, Tonella? Quer dizer, e agora? Como é que fica, né? Ontem, coincidentemente, a procuradora Raquel Dodge arquivou um processo de investigação, um inquérito que investigava José Serra. No mesmo dia, coincidência ou não, eu acho que não foi coincidência, arquivou. Quer dizer, será que a Aécio vai ter um tratamento semelhante ao que deram ao ex-presidente Lula? Será que Alckmin, que também é citado em delações, vai ter um tratamento semelhante? O Wellington Moreira Franco vai ter? Eliseu Padilha? Michel Temer? Será que vão ter o mesmo tratamento que foi dado ao ex-presidente Lula? A justiça é para todos ou não é para todos? Eu acredito que a justiça tem que ser igual para todos, né? E vamos ver como a justiça, como a Lava Jato vai continuar, na verdade, a atuar. Essa é uma pergunta e uma curiosidade que nós temos aí. Tem vários amigos aí que estão mandando mensagem para a gente. O César Ortega na audiência lá em Bauru, o Antônio Ferreira da Silva, canal falando do carnaval e os buracos na rua. O Jacido Albuquerque lá de Sorocaba, boa tarde, Avaré, abraço à família que mora aqui em Avaré, e está dizendo aqui a opinião dele: muito triste pela condenação de um inocente ontem, amanhã poderá ser qualquer um de nós. É isso aí, Jacido, um abraço. Realmente, se a justiça é para todos, se há exceção em algum caso, como muita gente entende que houve ontem, todo mundo que se cuide, né? O Carlos Rodrigues dizendo: você e mais 6 vereadores poderiam fazer algo pela cidade, porque no primeiro ano está dizendo que os vereadores proibiram o prefeito, criticaram, cortaram. Ô Carlos Rodrigues, não é nada disso, né? Todo mundo fez o seu trabalho, né? Agora será que vão proibir? E chama a gente de picareta, viu, ô Carlos Rodrigues? Meu amigo, nem sei quem é você, mas espera lá, eu não sou picareta, né? Como muita gente não é picareta lá na Câmara também. Ninguém vai proibir o carnaval, não tem nada disso, ninguém está cogitando isso. Agora, você faria carnaval, seu Carlos Rodrigues? Se você estivesse na sua casa devendo, você faria festa de aniversário? Então é isso aí, né? Então, um abraço para o Carlos Rodrigues e vamos em frente. Voltando ao assunto, a manchete do Estadão está dizendo aqui: tribunal aumenta a pena de Lula e autoriza prisão após recursos. Os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre confirmaram ontem a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo envolvendo o triplex do Guarujá, e ampliaram a pena imposta para 12 anos. O desembargador Leandro Paulsen, revisor da Lava Jato,
deixou expresso que a pena deve ser executada após esgotados todos os recursos. A defesa de Lula voltou a alegar a inocência do ex-presidente, classificou como exagerada a determinação de prisão e criticou os magistrados. Com a condenação, Lula pode ser enquadrado na lei da ficha limpa e ficar impedido de disputar a eleição presidencial em outubro. Ele que lidera todas as pesquisas de intenção de voto até hoje. Como a 8ª turma foi unânime na definição da pena, a margem para apelações ficou mais restrita. Na verdade, pode ter apenas os embargos declaratórios, né? Mais os embargos declaratórios e não mais os embargos de infringência. De fato, acaba dando menos espaço para a defesa, para a atuação da sua defesa. Também tem outras, o mercado reagiu com euforia, bolsa tem alta e dólar cai com a condenação de Lula. O mercado está contente, Tonelli. Vou fazer uma pergunta para o Tonelli aqui, ó. Quando o mercado está contente, você está contente ou não? Porque os interesses do mercado é ganhar quanto mais, né? Quanto mais, melhor. E esse é o interesse da população? Com certeza não é, né? Então, se o mercado está contente, coloque as barbas literalmente de molho. Eu tenho algumas matérias gravadas da agência Rádio Web para a gente mostrar aí. Lula participou ontem, tinha muita gente lá na Praça da República, depois fizeram uma caminhada até a Avenida Paulista, e lá ele se manifestou e ele se mostrou não estar abatido e convocou aí os apoiadores a continuar a luta. Vamos lá ouvir essa matéria. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou para apoiadores na Praça da República, no centro de São Paulo. Depois da confirmação da condenação em segunda instância, o petista reafirmou inocência e disse que é vítima de mentiras. O que eu não aceito é a mentira pela qual eles tomaram a decisão. Eles sabem que eu não cometi o crime. Eu me disporia a ficar com os 3 filhos um dia inteiro televisando ao vivo. Eu quero que eles me mostrem qual é o crime que o Lula cometeu. Então eu não estou preocupado se você é candidato a presidente, não. Eu quero que eles peçam desculpa pela quantidade de mentiras que eles estão contando contra mim já faz 4 anos. Lula disse que a condenação faz parte de um processo contra o PT e as políticas sociais aplicadas nos governos do partido. Para a massa inflamada, o ex-presidente disse que as coisas vão piorar ainda mais no Brasil. Eu quero que vocês tenham clareza de que tudo tende a piorar quando eles consagrarem a reforma da Previdência Social. Eu quero que vocês saibam que vai sair dos nossos direitos coisas que nós conquistamos há 60 anos atrás. O ex-presidente insinuou no discurso que houve e há influência de interesses internacionais nos últimos movimentos da política brasileira. Sem demonstrar abatimento, Lula disse que segue firme e deixou um recado aos adversários políticos. Porque nós vamos votar e vamos votar para provar que esse país vai voltar a ser respeitado. Esse país vai ser dirigido pelo complexo Vira-Lata. E esse país vai provar que o povo pobre nunca foi problema. O povo pobre é a solução. Com a condenação em segunda instância, Lula não fica automaticamente impedido de disputar a eleição. No entanto, a presença no pleito de outubro deverá ser disputada nos tribunais. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h25, a Malha Escuro cessando a nossa página, a Eliana Jolie, o Jacildo lá de Sorocaba, Antônio Ferreira da Silva de Itapeva, Roselei Cristina, César Ortega lá de Bauru, também o Tiago dos Santos, a Amanda Cristina, o Abel lá de São Paulo, doutor Abel, né, Abel? Um abraço aí, colega. Ah, não, o Abel aqui de Avaré, o Abel de Souza Rocha, tem um Abel lá de São Paulo também. O Lucas Berga, um abraço.
A Prisinha Vieira está dizendo, a Prisinha aqui, que a lei deve ser para todos. Eu também acho, a lei é para todos. Tem até um filme aí que fizeram, né? O Maurício Salgado, Amanda Cristina, e até nós estávamos comentando aqui, eu estava ouvindo e vendo uma entrevista do Dr. Geoffrey Robertson, que é advogado inglês, né? Ele estava acompanhando todo esse processo, a pedido da defesa de Lula, inclusive, e ele estava dizendo o seguinte, tanto na Europa, ele tem uma vasta experiência internacional, que o juiz investigador não pode ser o juiz que é o mesmo juiz que dá a sentença, não pode ser, como aconteceu com Sérgio Moro. E também, quando há um julgamento, assim como teve ontem, de segunda instância, ele ficou abismado, todos os 3 desembargadores já vieram com o voto escrito, eles leram o voto. Ele falou assim, mas e a defesa que tentou fazer a defesa, então não adiantou nada a defesa falar, não houve, eles já estavam com o voto escrito. E outra coisa que ele chamou a atenção, que lá na Inglaterra, na Europa, não pode o acusador, que é o membro do Ministério Público, sentar ao lado dos desembargadores, como aconteceu aqui, e almoçar com eles, inclusive, porque não pode ter essa intimidade. Interessante isso, entre outras coisas que ele falou, mostrando uma diferença muito grande do que é feito aqui e é feito em outros lugares, em tese, países aí mais adiantados, né? Um abraço para Rose e João Melo. Carlos Rubim também, um abraço a todos, a Alda Miriam, e quando mais gente chegando, a gente vai agradecendo, estamos aí com uma boa audiência também pela internet. E vamos a mais uma matéria. Agora a defesa dos advogados de Lula se manifestando. Vamos lá. Os advogados de defesa do ex-presidente Lula fizeram duras críticas à decisão dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, por unanimidade, condenaram o ex-presidente a 12 anos e 1 mês de prisão. A coletiva de imprensa ocorreu no Hotel Sheraton, em Porto Alegre, logo após o julgamento, que não apenas manteve a condenação, como aumentou a pena do ex-presidente. Os advogados afirmaram que a condenação é fora da lei, já que, segundo eles, não foram apresentadas provas de que Lula é o dono do triplex no Guarujá e nem de que a OAS recebeu alguma vantagem em troca do apartamento. O advogado José Roberto Batóquio lembrou que recentemente o apartamento foi dado como garantia para um banco por conta de dívidas da OAS. Esse triplex, em resumo, não é, nunca foi e nunca será dos Luiz Inácio Lula da Silva ou de qualquer uma pessoa de sua família, porque ele pertence à OAS, e a OAS o deu em garantia, em hipoteca, a um banco, e nunca esteve em nome de Lula da Silva. De outro lado, assim, não, mas podia estar em nome da OAS, ele usava o apartamento. Ele nunca pôs os pés no apartamento para lá passar algumas horas. Segundo a defesa, a condenação teve como base apenas o depoimento de outro réu, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Os advogados também questionaram a rapidez para julgar o processo, que tem mais de 250 mil páginas. O advogado Cristiano Zanin Martins disse que a estratégia da defesa só será decidida após a publicação do acórdão do julgamento. Nós ainda precisaremos, após a publicação, ler os votos, verificar se há omissões, contradições e outros vícios, e aí decidir se será caso de embargos de declaração dirigidos ao próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou então se é o caso de recursos destinados aos tribunais superiores. O advogado da Comissão de Direitos Humanos da ONU, o britânico Geoffrey Robertson, acompanhou o julgamento e falou com a imprensa. Robertson, que vai defender Lula em um processo na Comissão de Direitos Humanos da ONU, questionou a isenção do juiz Sérgio Moro, que condenou Lula em primeira instância, e lembrou da declaração do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Carlos Eduardo Thompson, que elogiou a decisão de Moro logo após a sentença. How do you people, you citizens of Brazil, expect a fair trial, a fair appeal? Como vocês, cidadãos brasileiros, podem esperar um julgamento justo e um recurso justo quando o juiz presidente da sessão diz que a sentença é irrepreensível, mesmo não tendo tempo para lê-la por ser tão longa?
Os advogados afirmam não acreditar no cumprimento da prisão de Lula após a condenação em segunda instância, alegando que o tema ainda não é consenso no Supremo Tribunal Federal. Também declararam que o possível impedimento da candidatura de Lula só vai ser decidido pela Justiça Eleitoral. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. 13 horas 32 minutos. NT Chaveiros conosco, UDI Ressonância Magnética e Miranda Ataque são os apoiadores, junto com a Farmagrid e também a Clínica de Vacinas aqui do Largo São Benedito. Um abraço aí para Saindiço Garcia, Stephanie Paniza, Humberto Leme e outros amigos aí, amigas que estão acessando a nossa página aí. O João Batista Fragoso também, o Camilo de Godoy, né? José Camilo de Godoy. Temperatura de hoje, 16 graus a mínima, 30 a máxima, 10 milímetros de chuva previsto para hoje, 47 a 89% umidade relativa do ar. O sol nasceu às 6h50 e vai se pôr às 20 horas e 5 minutos. Portanto, 10 milímetros de chuva é a previsão para hoje. Para a gente encerrar o assunto Lula, nós vamos mostrar agora uma matéria da Agência Rádio Web que faz uma análise, ouvindo vários especialistas, né, falando se Lula pode ser candidato, se Lula vai ser preso ou não vai ser preso, o que vai acontecer. Vamos a essa matéria. Confirmação da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a reportagem ouviu especialistas em direito e política. A decisão judicial criou condições para considerar Lula inelegível. Esse é o principal destaque, de acordo com o professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Mackenzie, Diogo Reis. Ele passa a ter uma causa de inelegibilidade. É justamente ser condenado por um colegiado de juízes, então um grupo de julgadores, como foi o caso hoje, eram 3 desembargadores condenando, por um crime, e um dos crimes previsto nessa lei da inelegibilidade. Lula virou réu em setembro de 2016, foi condenado em primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro em outubro do ano passado e nessa quarta-feira, 3 meses depois, teve o recurso rejeitado pela segunda instância. Simpatizantes do ex-presidente criticaram a velocidade no andamento do processo. Diogo Reis avaliou que a rapidez pode ser positiva. Uma justiça que demora não é justiça, então uma justiça célere ela é importante. O problema é se você talvez criar uma celeridade tão incisiva a ponto de distinguir perante os demais. É claro que é um caso de repercussão nacional e internacional e que deve ser tratado com todo o máximo cuidado. Respeitados os prazos de defesa e tudo mais, os julgamentos rápidos são bem-vindos em todos os casos. A professora de Direito Penal e Criminologia da Universidade de Brasília, Beatriz Vargas, estranhou o teor dos votos dos desembargadores do tribunal. Foge completamente do cânone do campo, seja na tipicidade da corrupção, a questão da prova foi extremamente flexibilizada, a exigência de prova cabal ou de indício forte. Não foi unanimidade, foi homogeneidade. Isso num caso complexo como esse é uma coisa raríssima. Beatriz Vargas chamou a atenção para o fato de a sentença do juiz Sérgio Moro, confirmada pelo Tribunal Regional Federal, condenar o ex-presidente por corrupção passiva praticada em ato de ofício indeterminado, ou seja, desconhecido. A professora da UNB afirmou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai no sentido contrário. Moro fala que a corrupção passiva pode se configurar com ato de ofício indeterminado. No Supremo quem disse isso foi Rosa Weber. E não por acaso o assessor dela era o Moro. O plenário do Supremo disse o contrário. Na ação penal 470, que é o mensalão, e no caso do Collor. Eu acredito que o Supremo vai levar a sério a sua
própria jurisprudência. Apesar de ser réu desde 2016, as pesquisas de intenção de votos para a eleição deste ano mostram o ex-presidente à frente na disputa. O cientista político e econômico Newton Ferreira Marques atribuiu esse fenômeno à lembrança que as camadas populares têm do governo Lula. O que o Lula representaria para aqueles menos favorecidos é uma esperança de que poderia haver uma política mais voltada para essa classe. E para o setor conservador, principalmente a classe média e a classe empresarial, seria muito ruim. Essa rejeição de Lula pelo empresariado é uma das explicações para os índices do mercado financeiro nessa quarta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde, fechando com 83.680 pontos, na maior alta em 15 meses, 3,72%. Já o dólar caiu 2,44% e encerrou o dia em R$ 3,159. Com a colaboração de Paulo Vitor Chagas, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 36 minutos. Vamos às outras notícias aí do dia de hoje. Inclusive, de manhã tivemos lá na Câmara, com a presença de 4 vereadores, o vereador Barreto, que presidiu a sessão da Comissão de Finanças e Orçamento, a nossa presença também, além do Flávio Zandoná e também a Dalgisa Duarte. Tá? Então, mostrando aí que mesmo no recesso o pessoal trabalha. E foi justamente para analisar junto com o Jaime Pepe, junto com todos os membros aí do governo, da parte de contabilidade e também da Secretaria de Fazenda, o Itamar Araújo, e as contadoras lá presentes, nós estudamos e analisamos e ratificamos, inclusive, uma colocação no final, que vai constar em ata, a respeito daquelas secretarias de negócios jurídicos e de segurança que não existem, né? Estavam na peça orçamentária. Foram analisados, então, o plano plurianual e também o orçamento do município. Então, isso aconteceu hoje de manhã, até meio-dia, aproximadamente, durou essa reunião. Até um pouquinho mais, na verdade. As notícias aqui da cidade, segundo o jornal do Marcelinho, né, do Avaré Urgente, vamos dar uma olhadinha aqui. Adolescente é apreendido com quase 20 quilos de maconha, é uma notícia policial aí. Busca de jovem que desapareceu na represa em Piraju, continuam essas buscas. Também nós temos aqui adolescente de 17 anos agredida com um soco na cabeça, aquele episódio que ele tem abordado aí no programa esportivo, foi lá no lado de fora da Associação Atlética Bareense, segundo o Marcelinho. O Jornal do Gunhê traz aí, carnaval também será no Costa Azul, Pizza do Bem da Colônia será realizada dia 17, uma atividade aí para auxiliar a colônia espírita. Prefeito abre licitação para tentar terminar UPA e 2 somem no Rio Paranapanema, no município de Itaí. Concurso da Defensoria Pública tem vaga para Avaré, seleção de estagiário. São notícias do jornal do Ogunhê. Vamos aí continuando com as informações aqui na Cidadania FM. Vamos direto a Brasília. Podemos colocar 2 matérias, viu, Titonelli? Vamos colocar aí Temer em Davos, faz discurso e tal, mas não fala nada de corrupção. E Nacional informando os recursos que podem entrar no país com a realização do Carnaval. O presidente Michel Temer fez a estreia no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, ao discursar na quarta-feira defendendo as reformas e chamando investidores com a garantia de um país mais aberto. Se disse mais responsável e condenou o populismo, mas o discurso não citou a corrupção, tema que tem sido manchete no país, dominando vários níveis do governo. Ele foi questionado por Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, durante a programação do evento. Nós temos uma separação absoluta dos poderes. Veja que o judiciário julga com toda isenção, com toda tranquilidade, aplicando naturalmente o direito. E este fato, aliás, muito bem lembrado, deveria até constar do meu discurso, porque isso dá muita segurança jurídica a quem quer investir no país.
E durante a entrevista a jornalistas, novamente teve que explicar por que não citou o tema corrupção no discurso. Já houve a tentativa de desmoralização, os meus detratores estão na cadeia e quem não está na cadeia está desmoralizado, que foram desmascarados pelos fatos. Uma oportunidade que eu tive, até agradecer a pergunta, de esclarecer naturalmente a Europa em face dessa questão. Um tema que tem unido os participantes é o fim do protecionismo, a política de proteção do mercado interno que é defendido por Donald Trump, o presidente norte-americano, que participa nesta quinta-feira do evento. Agência Rádio Web com informações de Davos, na Suíça, Alexandra Fiori. Cidadania FM, 60 minutos. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. Militares das Forças Armadas e da Polícia Rodoviária Federal fazem operação de combate ao crime nas vias expressas do Rio de Janeiro. Ícaro Matos tem as informações ao vivo. Bom dia, Ícaro. Bom dia para você, Dilson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Nacional. De acordo com o Comando Conjunto das Operações do Plano Nacional de Segurança no Rio, esta é a primeira de uma série de ações que vão estabelecer pontos de bloqueio, controle e fiscalização nos acessos às rodovias federais que cortam no estado do Rio, incluindo trechos da Avenida Brasil e do Arco Metropolitano. 3.000 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica participam da operação, que tem o apoio de veículos blindados e aeronaves. O objetivo é coibir o contrabando de armas e drogas e o roubo de cargas nas rodovias que dão acesso ao estado e à cidade do Rio de Janeiro. O Comando Conjunto informou ainda que estas operações serão pontuais e de curta duração e que em breve também serão realizadas no interior do estado. O comando ainda não divulgou nenhum balanço parcial sobre as ações desenvolvidas nesta manhã. Ao vivo do Rio de Janeiro, Ícaro Matos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que será candidato às próximas eleições que devem ser realizadas antes de maio. Maduro pediu que os simpatizantes do chavismo formem comitês em todo o país para conquistar 10 milhões de votos no pleito. O chamado Grupo de Lima, que reúne vários países da região, entre eles o Brasil, publicou nota onde afirma que a decisão da Assembleia Nacional Constituinte de antecipar as eleições na Venezuela, normalmente marcadas para o fim do ano, impossibilita a realização de um pleito democrático, transparente e confiável. O carnaval este ano deve injetar mais de 11 bilhões de reais na economia nacional. A expectativa é de um fluxo total de 10 milhões 690 milhões de viajantes brasileiros e cerca de 400 mil turistas internacionais. De acordo com o Ministério do Turismo, se as projeções se confirmarem, será um crescimento de 0,75% no número de turistas em relação ao feriado do ano passado. As cidades mais procuradas para o carnaval, segundo o Ministério, são o Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Olinda. Entre os visitantes estrangeiros, a maioria será proveniente de países como a Argentina, Estados Unidos, o Paraguai, Chile, Uruguai, França e Alemanha. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Cidadania FM. São 13 horas e 44 minutos. Apitando um pouquinho aqui, tá um pouquinho alto, né, Tetonelli? Mas alguns amigos aí postando, o Ari, lembra do Ari Valderis Queiroz? O seu Ari, né? Está em Avaré agora, o seu Ari? Ele está dizendo que esse país, para melhorar, tem que voltar ao regime militar. Eu não concordo, viu, meu amigo Ari? Um abraço aí, mas não concordo. Está dizendo que tem que votar gente como Castelo Branco, não adianta só punir o Lula e deixar outros aí. Aí eu concordo com você, não adianta só punir o Lula e deixar
diz ele citou aqui Temer, FHC, Fernando Collor e tantos outros aí. Já um outro lá diz que tudo do PT é ladrão, viu, Tonelli? Aí, ó, olha, o Wellington Feitosa Silva, você me desculpa, mas está equivocado, viu? E o Carlos Rubim diz que a lei é para todos e concorda que é negócio de militar. Eu já, desculpa, mas essa questão de militar, havia corrupção no período militar, todo mundo sabe disso. E que não podia falar, se falasse, né, tivesse qualquer programa como esse, não poderia ter, né? E mesmo quem está defendendo, falasse alguma coisa contra o militar. Ia também para o pau de arara, meu amigo. A verdade é essa, né? Então, nada dessa questão de militar aí, me desculpe, mas eu não concordo absolutamente, né? Gabriel Teixeira também acessou a nossa página, a Toninha de Ângeles também. E vamos em frente, que temos mais informações, já são 13h46. Vamos dar uma olhadinha nas manchetes. Empresários pedem a Temer mais reformas. Eles querem terceirizar tudo, querem diminuir os direitos trabalhistas, querem tudo, né? Então, aproveitando aí a maré. Chineses clonam primeiros macacos com técnica usada na ovelha Dolly. Lembra da Dolly? A Dolly era aquela ovelha, né? Que foi clonada. Os chineses usaram a transferência nuclear de célula somática, o mesmo que fizeram com a ovelha Dolly, para produzir os primeiros clones de macacos. Olha aí. Letalidade policial é a maior desde 2001 em São Paulo. Está matando muita gente, é o que está dizendo a matéria aqui. Trump teria pago a FAIR com verba de campanha. Opa, encontros amorosos com verba de campanha. Isso não pode, não, Tonelli. Pode ou não pode? Não pode, não. Abraço para o Barreto do Mercado, que está acessando a nossa página. Gil e Anitta são atrações no aniversário lá da capital. A Anitta tá com tudo, hein? Você gosta da Anitta, Tonelli? Não, né? Eu mal conheço, na verdade, nem sei dizer se eu gosto da Anitta como cantora, compositora, porque pouco que eu ouvi não é a minha praia, não. Com certeza não é a minha praia. São exatamente 13h47 e vamos dar uma olhadinha aqui no site UOL também, para dar uma passadinha nas últimas manchetes, para a gente encerrar a nossa participação ao vivo. Temos ainda 3 matérias de saúde. Podemos mostrar agora o SISU, a matéria sobre o SISU, tem prazo até amanhã. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada. O SISU seleciona candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior com a nota obtida no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para este primeiro semestre, estão sendo oferecidas mais de 230 mil vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. Podem se inscrever os estudantes que fizeram o Enem e não zeraram a redação. A seleção é feita com base na nota obtida pelo candidato. Só não podem participar os treineiros, aqueles estudantes menores de 18 anos que realizam o exame para testar os conhecimentos. Para participar da seleção... Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Também conosco, Nete Chaveiros, UDI Ressonância Magnética em Miranda, táxi 997-2996-08, 24 horas, WhatsApp aí, para comunicar mais rapidinho. Já UDI Ressonância Magnética, pertinho da Santa Casa, ali no Mato Grosso 800, 3732-3264, NT Chaveiros, celular 24 horas, 997-611501. Abraço aí para o Rogério Henrique Vieira. E houve um atropelamento lá pertinho onde eu frequento aí em São Paulo, viu, lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Um ônibus atropelou um rapaz que acabou falecendo. Eu até estou chamando a atenção para essa notícia. Em 2017, lá em São Paulo, houve 883 casos de atropelamento na capital. O número foi 7% menor do que em 2016. Por outro lado, houve elevação de 1,8% no número de atropelamentos de 393 para 400 casos. Notícia que está no site UOL, que a gente vai complementar aí
com mais informações. Desembargadores, vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui, aliás. Dívida pública fecha 2017 com recorde, pode chegar a 3,98 trilhões em 2018. Câmara dos Deputados tem princípio de incêndio, plenário, Salão Verde e comitê de imprensa foram interditados. Área isolada por suspeita de bomba. Usuário quer transporte pontual, aponta a pesquisa. Metrô é o transporte coletivo mais valorizado. Desapropriação trava metrô, diz aí um especialista sobre este assunto. Aliás, o que tem de especialista é uma maravilha, não tem especialista para tudo, né? PT entrou com danos morais contra Dória. Ele prefere atacar, diz que Dória, o filiado ao partido, que Dória chamou de desqualificado. Cientistas espanhóis descobrem proteína que adormece, entre aspas, metástase. Trem descarrila no norte da Itália e deixa ao menos 3 mortes. O sobrevivente de queda do Globocop ainda está em estado gravíssimo. O acidente matou 2 pessoas lá no Recife. São algumas das notícias que nós temos aqui no site UOL. Tem mais algumas aqui no final, para a gente também finalizar o nosso 60 minutos com as notícias de saúde, com História Hoje. Só subindo aqui a nossa página, né, para a gente. Agora sim. Um dia após condenação, Lula diz: desembargadores formaram um cartel por 3-0. E o PT reafirma a pré-candidatura de Lula a presidente. Líder do MST diz que não aceitaremos Lula preso. São manchetes aí do site UOL. Aliados veem Lula inviabilizado para a eleição. Estratégia do partido será radicalizar discurso contra judiciário. E olha só essa manchete, que preocupante, hein? Mercados celebram e vem Temer forte. Jesus! Pare o mundo que eu quero descer. Vacinação em São Paulo tem filas, desinformação e polícia. Unidades da capital amanheceram lotadas no primeiro dia de campanha. Calma, pessoal. É lógico que o pessoal está preocupado que não vai ter vacina para todo mundo, mas com fracionamento com certeza deverá ter. Fernando Henrique Cardoso dá uma opinião. Aliás, Fernando Henrique sempre é ouvido nessas horas. Saída de Lula esvazia Bolsonaro e abre espaço para Huck. Quer dizer que teremos caldeirão do Huck ou caldeirão do Brasil no futuro? Pare o mundo que eu quero descer. São aí informações, páginas da primeira página aí do site UOL. E o Flamengo ganhou por 1-0 do São Paulo e levou a copinha. Pois é, merecidamente, pelo jeito, o Flamengo conseguiu ser o campeão. 13h54, eu vou falar de 2 matérias sobre febre amarela. Nós vamos mostrar aí da agência Rádio Web. E também nós vamos falar de hanseníase. Faz tempo que a gente não fala de hanseníase aqui nos 60 minutos, que é a antiga lepra. E para completar, História Hoje, falando da sanguinária ditadura de Idi Amin Dada. Uma boa tarde, obrigado pela grande audiência aí também na rede social. Amanhã a gente volta. E um abraço para Tereza Dornel e o Fernando Caran, que acabaram de acessar nossa página aí. Um abraço a todos. Amigos do Face, continua, e também do YouTube, né? Continua, e do Twitter também. A Elaine Barros também está conosco. Nós vamos continuar a programação pela Cidadania 104.9. Você que está fora da cidade tem aí www.radiocidadania.com.br, o som da cidadania, e aplicativos. Você que gosta de colocar aplicativos gratuitos para ouvir rádio no seu celular, pode colocar também o Radiosnet, ou TuneIn, ou mesmo Rádios Garden, que são gratuitos, e você pode ouvir a Cidadania em qualquer parte do Brasil e do mundo, inclusive. Nossa programação é baseada muito em música popular brasileira, a boa música popular brasileira, música internacional, tem música sertaneja raiz no horário da manhã, tem música clássica no domingo, tem muita coisa boa, muito jornalismo, muitos programas aí que em parceria com a Rádio Câmara, a Rádio Senado, Abra Vídeo e muito mais, ok? Abraço a todos e a todas, amanhã tem mais, até lá.